Bom, agora que eu tenho completamente a atenção de vocês, né, depois de ter falado tanto a respeito do Rap do Ovo, né, e do Sérgio Malandro, essas entidades, né, que passaram aí para a história da comunicação brasileira, eu também queria falar hoje a respeito da vida de alguém que passou para a história da comunicação brasileira, né? E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que Silvio Santos, né? Silvio Santos, esse final de semana, faleceu, recebendo muitas homenagens, recebendo muitas memórias aí da galera, tal. E eu acho que existe um debate, né? Nem tanto um debate, né? Há uma razão pela qual o Silvio Santos é tão rememorado e a figura dele é uma figura tão cultuada, não só no meio midiático, né? Mas eu acho que num panorama que pensa, sobretudo, o desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Eu não vou fazer aqui um vídeo para poder fazer a retomada histórica, né? Do significado do fato de que o Silvio Santos veio de baixo, assim, tem todo aquele lance da família dele ser originária de uma família de nobres que cuidaram das finanças de Portugal e da Espanha, a questão da relação dele com a ditadura militar, né? Enfim, tudo isso que você pode encontrar, por exemplo, no vídeo do Jones, né? Que você acessa aqui, tá? Clicando aqui em cima. E aí você vai ter um panorama histórico mais avantajado e que faz mais esse debate, né? O que eu queria trazer, na realidade, aqui, a respeito da morte do Silvio Santos, é de que o Silvio Santos, para mim, ele representa um ideal de formação de um sujeito brasileiro. Um ideal não porque ele é um homem ideal, não por isso, né? Não porque as coisas que ele fazia tinham esse comportamento, né? Essa brisa meio de quero certo. Não, Silvio Santos era um homem que propagou muitas ideias racistas, muitos comportamentos sexistas, esteve envolvido em maracutaias financeiras, né? Esteve envolvido aí, suas empresas, né? Estiveram envolvidas em maracutaias financeiras, envolvendo BTG Pactual, inclusive. Tava lendo sobre isso, é uma história muito doida. Procurem depois o caso da crise do Banco Pan-Americano, quando o Banco Pan-Americano pediu socorro para o governo porque se descobriu uma fraude fiscal, porque eles vendiam as paradas que eles tinham no banco para outros bancos e deixavam no balanço do banco para poder credor olhar e falar, ó, tá dando dinheiro aí, hein? Né? Mais um esquema, né? Mais um esquema tático, né? Para poder tirar o dinheiro e fazer ele render mais dinheiro. Banco Pan-Americano, que era uma das coisas que pertencia ao Silvio Santos. Mas o que eu queria mais dialogar hoje com vocês é sobre esse ideal que foi produzido em cima do Silvio Santos. O Silvio Santos sempre foi uma figura de referência para muitas pessoas. E de referência porque foi se montando um personagem, né? Eu acho que não deixa de ser um personagem, mas não só um personagem que, ele é outra pessoa. Não, ele é o Cenoura Bravanel era o Silvio Santos e o Silvio Santos era o Cenoura Bravanel. Não tem, acho que, essa separação tão demarcada. Mas é muito interessante a gente observar como, a partir da consolidação, né, a partir do avanço da comunicação do SBT, o Silvio Santos se tornou uma pessoa muito cultuada entre as massas. Isso graças ao fato de que ele conseguiu a transmissão via regime militar, o que possibilitou ele expandir esse conhecimento geral que as pessoas tinham dele, e também pelo próprio processo em que o Silvio Santos vai ser um verdadeiro representante, né? Um verdadeiro representante daquilo que pode ser entendido como uma ideia de sucesso. Acho que o Silvio Santos ele entra muito na mentalidade, né? Ele entra muito na cultura popular brasileira, a partir de ser um representante dessa ideia daquilo que deu certo, de um sujeito que chegou lá. Acho que mesmo para poder reforçar uma coisa que é fundamental, o mito fundador, né? O mito do empreendedorismo, né? Individual, o mito dessa ideia de uma pessoa que, contra todas as barreiras, consegue construir a sua ascensão social, e não só a sua ascensão social, né? Vira mesmo ele um exemplo de conduta. E eu acho que esse é um dos legados que ficam do Silvio Santos e que tem um poder considerável, né? Porque esse referencial ele vai sempre ser reutilizado e ele vai sempre ser requentado de maneira que essa narrativa, de que essa lógica continuamente passe a falar dessa parada, né? Então, é muito interessante, né, para uma dinâmica de fundação de sujeitos individuais, que você tenha esses exemplos de sucesso, né? Que você tenha esses exemplos históricos, né,
de pessoas que conseguiram alcançar o sucesso, conseguiram alcançar essa supremacia, né? Porque, de alguma maneira, ajuda a dar essa força para o mito da meritocracia. Meritocracia que, veja bem, pode até estar fundamentada, em alguns casos, em muito trabalho. Ninguém está dizendo, né, que o Silvio Santos, por exemplo, não trabalhou. Tipo, foda-se, não é essa a questão. A questão é que se esconde o fato, por trás dessa ascensão do Silvio Santos, que boa parte daquilo que foi concretamente possível para ele construir aconteceu graças ao acesso que ele teve a meios políticos para construir o seu império de comunicação, né? Porque, veja bem, o Silvio Santos ascendeu muito economicamente porque ele vendia loteria, tá ligado? Ele ganhou dinheiro fazendo o esquema do baú da felicidade, em que você paga lá, compra lá a telecena, compra lá não sei o que lá, né? Aí tem os prêmios, tem sorteio, não sei o que nada mais é, né, do que esse esquema de loteria que ganha um não, né? É uma atividade legalizada. É uma atividade legalizada. Então, tipo, acho que quando a gente olha, né, pro tipo de mensagem que vem junto com o Silvio Santos, isso nunca vem junto. Sempre vem a ideia de que ele enriqueceu, ele chegou lá, ele foi um cara muito foda e não sei o quê, parará, periri, pororó. E nunca se acessa quais foram as condições concretas que possibilitaram essa ascensão. Assim como também não se analisa quais foram os agentes que estavam próximos. E isso, obviamente, é proposital. Porque ninguém quer falar que o Silvio Santos, né, a grande mídia hegemônica e tal, vai ver o Silvio Santos como esse cara importante da comunicação, rei da televisão brasileira, um cara que conseguiu construir essa notoriedade, parará, periri, pororó, e não vai citar essas questões. Por quê? Porque o Silvio Santos foi um operador capitalista da grande mídia hegemônica. Foi um operador dos setores de negócios da grande mídia e que, de alguma maneira, compactuam com interesses em comum. Não todos os interesses em comum. Veja bem, Silvio Santos era um burguês que conseguiu construir um verdadeiro império, né, de loteria, hotel, perfumaria perfumaria ideológica de propaganda rápida, né? Você tá ali suave e de repente, né? Você, preciso comprar um perfume, né? Não vou falar que é a marca. Mas o que acontece então é que ele criou todo esse império, né? Toda essa organização econômica muito grande. E o Silvio Santos, acima de tudo, era o quê? Um empresário. É isso. Ele era um empresário. Ele era um empresário que conseguiu ter acesso a esses meios, que tinha uma desenvoltura para comunicação particularmente muito boa e que compactuava com certos interesses, igual a família Marinho da Globo, família Saad na Band, tá ligado? O Edir Macedo na Record. Interesses que, no final das contas, existem para poder garantir que os seus negócios continuem existindo. Então eu acho que o Silvio Santos ele acaba virando um exemplo muito ligado a isso, né? Só que para ele ainda tem uma coisa mais profunda, que é o fato de que ele era uma figura única, né? Ele era uma pessoa só, né? Ainda bem, ele era uma pessoa só. E, tipo, isso reforça muito esse aspecto da vitória individual, de um cara que saiu de baixo, camelou, chegou lá. E pra você ver, né, o quanto isso produz de identificação com a própria classe trabalhadora. O quanto a classe trabalhadora vai se ver muitas vezes mais refletida nesse discurso. Por quê? Porque, num primeiro momento, é esse discurso que representa a verdade para as pessoas. Porque a grande parte das pessoas tá onde? Tá em empregos que não curte, tá ganhando pouco, tá ganhando mal, e cujo grande sonho é ascender socialmente. E aí, o Silvio Santos vem como o exemplo prático, né? Aparentemente, o exemplo histórico, o exemplo possível disso. A ideia é que você vai ver sempre essa ascensão social a partir de um ponto de vista individual, sem levar em consideração as circunstâncias históricas. É como se dependesse única e exclusivamente da vontade do Silvio Santos. Dependeu única e exclusivamente da vontade do Silvio Santos. Dependeu da vontade dele, dependeu do quanto ele queria, dependeu do quanto ele estava disposto a se esforçar. E presta atenção, aí tem um pulo do gato, que é muito foda, não porque é legal, muito foda porque, ideologia, que é o seguinte, esse discurso da meritocracia, do empreendedorismo, que mobiliza as pessoas nessa direção, entendeu uma coisa. O que ele entendeu? Ele entendeu que se você não se mexer, nada vai acontecer. E isso é verdade. Isso é verdade, não é? Se você está inserido dentro de uma situação, se você está inserido dentro de um contexto, se você está inserido dentro de alguma coisa que está acontecendo, e essa situação, esse contexto, essa circunstância produz um incômodo, te dá um problema, te dá alguma coisa, você tem, objetivamente,
duas coisas para fazer. Ou você não faz nada, ou você tenta fazer alguma coisa. O que quer que seja. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Se você fizer alguma coisa pode acontecer. Entendeu? Então, o que eu acho que o discurso do Silvio Santos conseguiu capturar as pessoas é nesse ponto. Nesse ponto em que você vende uma ilusão de que basta você fazer as coisas. Elas vão acontecer. E a brisa, o mais louco, é que isso é um discurso motivador. Isso é um discurso de motivação. É um discurso de motivação para as pessoas fazerem alguma coisa. E aí, isso fomenta um tipo de lógica, né? Isso fomenta um tipo de estrutura que vai te dizer, depende de você. Porque, num micro sentido, depende. Se você não fizer nada, nada vai acontecer mesmo. E aí, é claro, existem todas as dificuldades, existem todos os problemas em torno dessas condições concretas de se fazer. E por isso que, inclusive, esse discurso empreendedor é um discurso que lida muito com essa questão da culpa. É a culpa. Você está destinado a uma grande coisa, a uma grande parada e tal. Você só tem que fazer. Só isso. E se você não faz, né? Se você não consegue construir isso, você é o responsável. Ou ainda, você parece que vem de uma ideia de crescimento perpétuo, né? Crescimento permanente. Nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Nunca será o suficiente. Você vai sempre pensar na lógica da acumulação. Mais. Acho que, inclusive, é até interessante, né? Ver como, por exemplo, o Silvio Santos conduzia o programa dele a partir, por exemplo, o que ele fazia, né? Lançar aviãozinho de dinheiro pra galera. É mexer com esse frenesi, é mexer com essa ideia de uma esperança possível que ele capitalizava vendendo carnê. Né, fazendo carnê, vendendo baú da felicidade, né? Comprei outro dia uma telecena, pô. Outro dia eu comprei uma telecena. Tava no correio, aí eu tava buscando lá os mimos. Inclusive, se você quiser me mandar alguma coisa, a caixa postal tá lá no Instagram, ou você pode me pedir por inbox, tá? E aí, tava recebendo meus mimos, né? Meus presentinhos. E aí eu comprei 2 telecenas pra jogar no Raspe Aqui. Nem fui ver sorteio depois, nem fui ver. Aí imagina, né? O cara ganha uma CG e tá aqui dando sopa. Mas fui no Raspe Aqui e, cara, a sensação de você fazer aquela, né, raspar ali o bagulhinho é mó adrenalina, velho. É mó cassino. É isso. O Silvio Santos vendeu o cassino. É isso. Ele fez um esquema de cassino, de loteria, de jogo de azar e ganhou muito dinheiro com isso. E, substancialmente a isso, conseguiu criar e operar um discurso em que ele é um exemplo da própria história. Ele é um exemplo prático daquilo que ele mesmo está divulgando como verdade. Sem, é claro, relatar por trás todos os processos históricos atrás disso. E aí eu acho que ajuda a dar essa concretude para o mito fundador. O mito do empreendedor. E essa lógica ela é muito importante porque ela vai criando uma noção, né, de realidade, de relação com as pessoas, com as outras pessoas ao seu redor, de que você é uma unidade atômica individualizada que independe dos outros. Tem autonomia para tomar suas próprias decisões, sabe? Tipo, autonomia num sentido total. Você vai produzindo cada vez mais esse lugar de desidentificação coletiva. É meio cada um por si, tá ligado? É cada um por si. Silvio Santos era o Tigrão muito antes do Tigrinho existir. Exatamente. Você consegue produzir uma distorção da realidade. Não sei se é uma distorção da realidade. Eu não sei se é uma distorção da realidade. Porque eu acho que o trabalho ideológico por trás disso, não é que ele só distorce a realidade, né? E aí quando você entende isso, você vai ver a realidade tal qual como ela é. Eu acho que ela produz uma realidade. Eu acho que ela produz sentido para um tipo de realidade. Qual que é o tipo de realidade? Um tipo de realidade que sirva a um propósito de uma certa classe. Não é tipo, a burguesia está mentindo para você e manipulando as suas mentes e não sei o quê. Não. Há mentira, há manipulação, né? A gente sabe. Tudo isso tem. Mas a grande questão é, isso está sendo feito em nome de um determinado projeto que precisa implementar um tipo de realidade na cabeça das pessoas. Qual que é essa realidade que tem que ser implementada na cabeça das pessoas? Uma realidade em que os trabalhadores, as pessoas, tal, vão ver essa realidade, vão ver o Silvio Santos, o Baú da Felicidade, a família Marinho, os empreendedores, tá ligado? O discurso vai ver tudo isso e olhar e vai falar assim, isso também me representa, isso também é meu, sabe? É meu, faz parte da minha existência, faz parte do meu projeto de vida, é quase que como se fosse uma essência, Isso é meu, é do meu interior. Você naturaliza tanto essa questão, você torna ela tão interna, tão enraigada, tão ali enterrada dentro de você, que você é convencido de que você pode virar o Silvio Santos. Basta querer. E é claro que esse discurso nunca vai ser acompanhado
de toda a processualidade histórica, né, de todo o processo histórico, que é o fato de que o Silvio Santos ganhou dinheiro da ditadura, que é o fato que o Silvio Santos fazia tigrinho antes de existir tigrinho, e que toda essa história, essa mitologia em torno do crescimento dele, tem sim, a gente pode até dizer, tem trabalho sim, tem trabalho. Tem trabalho dele e trabalho dos outros. Trabalho dele e trabalho dos outros. Mas quem ficou rico? Quem ficou rico? Quem ganhou dinheiro quando o Banco Pan-Americano estava para quebrar? Quem ficou nesse caso, né? Até uma outra coisa interessante, estava lendo hoje de manhã, em 2010, teve esse escândalo aí do Banco Pan-Americano e tal, que eu comentei no começo, e o Silvio Santos deu o SBT e acho que o Baú da Felicidade como garantias de propriedade pro governo Lula recuperar o SBT. E o governo Lula não comprou o SBT e fez uma TV estatal. Vocês conseguem imaginar? E aí que outro pulo do gato. Vocês conseguem imaginar o tamanho da força política que qualquer governo, que qualquer organização, que qualquer grupo pode ter ao acessar um sistema de comunicação tão grande quanto o SBT? Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do quanto isso alcança os lares brasileiros? O quanto isso alcança as pessoas? Vocês têm noção? Tem noção? Criar meios de comunicação desse jeito, que criem essa projeção de alcance, é uma das coisas mais importantes que a gente tem para fazer. E é por isso que as pessoas valorizam tanto o Silvio Santos. Por quê? Porque o SBT era um meio de comunicação e de transmissão das ideias das classes dominantes e que alcançava tanta gente e que implementou tantas ideias na cabeça. Não implementou, né? Acho que também é importante a gente fazer um disclaimer, que é o fato de que a gente não pode sempre achar que as pessoas são inerentemente influenciadas, burras, estúpidas, né? Tipo, aquela coisa meio... uma leitura meio 1984, né? Tipo, manipulação mental, né? Tipo, não é como se as pessoas não tivessem experiências, né? Que validassem essas ideias, tá ligado? Eu acho que o trabalho que o Silvio Santos, enquanto um comunicador da grande mídia burguesa, teve foi de criar esse campo de comunicação, de naturalidade, e que impactou para sempre a vida de todo mundo. Essa é a verdade. A gente pode odiar o Silvio Santos o quanto quiser, quanto quiser. Não é possível negar o fato de que o projeto do qual ele esteve envolvido pessoalmente durante toda a vida e que atingiu um número substancial e considerável de pessoas, não é um projeto que tocou o coração das pessoas. Ou alguém aqui que está assistindo nunca ouviu falar de Chaves. Tá ligado? Tá ligado? Olha que doido, né? O entretenimento foi um dos pontos centrais elementares, né, da construção do SBT. Acho que mais do que a Globo e tal, eu pelo menos tenho essa percepção. Um entretenimento que, enfim, acho que marcou mais. Acho que é um certo sentido marcou mais. E tantos desenhos e tantas manhãs e tal. Então, cara, olha o poder que isso tem, né? Eu acho que o Silvio Santos, enquanto uma pessoa individual, enquanto também um empresário e tal, conseguiu isso. Criar e gerenciar um meio de comunicação para a transmissão dos interesses da classe burguesa, da qual ele faz parte, da qual ele não tem os mesmos interesses em consonância ou homogeneidade, mas que ele tem interesses, né? Tem interesses bastante parecidos. E que conseguiu construir, né, esse sentimento de identificação, esse sentimento, né, de coletividade em torno disso. E isso é uma arma política muito poderosa. Isso é uma arma política muito poderosa. Muito poderosa. E o Silvio Santos sabia disso. E o Silvio Santos sabia disso. Sabia disso. Ele não era inocente. Ele sabia disso. Não é à toa que ele vai se lançar para candidato à presidência lá nos anos 90 e que, quando Bolsonaro assume o poder aqui, o grande canal de comunicação que o Bolsonaro vai, até mais do que a Record, né, que tem um alinhamento ali de um grupo de evangélicos super radicais e tal, não sei o quê. O lugar aonde o Bolsonaro vai para usar de palanque é o SBT. É o SBT. Por que o SBT? Porque se sabia dessa conexão. É um projeto político, gente. É isso. No final das contas, toda essa mitologia em volta, né, da criação do Silvio Santos, como um mito, fundador, empreendedor, né, o cara que chegou lá, não sei o que lá, esconde o fato por trás de tudo isso, né, de que por trás do trabalho dele, da aparição, do esforço, blá, 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 você tem um projeto organizadinho, com meta, com lousa escrito, o brainstorm aqui do programa, né, fazer o quê? O rap do ovo. Tem que ser visto nessa linha, acima de tudo como um projeto. Isso não nega o fato, negaria qualquer fato, de que ele trabalhou muito, ele chegou lá, ele fez muita coisa, ele se esforçou, blá, blá, blá. Ninguém tá falando que o cara não trabalhou, tá ligado? Mas ele apresentava o programa sozinho, tá ligado? Ele fazia tudo sozinho? Tudo sozinho? Não, obviamente que não. A galera que trabalhou junto com ele, né? Ganhou grana, que nem ele? Não, eu tô assim, dando o benefício da dúvida e, enfim, foda-se, né? Foda-se. Dando o benefício da dúvida por quê? Porque, sim, beleza, trabalhou, legal, mas trabalhou ao ponto de conseguir construir esse império desse jeito, sabe? Pô, você vê aí,
cara aí no chat que tá falando que ele trabalhou muito. As pessoas trabalham 50 anos aí, a vida inteira, e conseguem nada. Nada, não sai do lugar. Por isso que o projeto do Silvio Santos foi um projeto tão importante para a classe burguesa, para a classe dominante. Porque ele, ao mesmo tempo, criou uma estrutura de comunicação, de alcance da população enorme, com muitos recursos advindos do Estado, advindos do jogo do tigrinho legalizado, de jogo de loteria, e simultaneamente serviu para a construção de um mito, né? De uma figura mitológica, de uma mitologia, de todo um conjunto de histórias, um conjunto de noções sobre uma pessoa que produz esse imaginário fantástico, sobre-humano. E o Silvio Santos não foi o primeiro, não. Não foi o primeiro, não será o último, e cabe a gente fazer essa questão. Quando que a gente vai aprender a localizar essas pessoas? A gente vai aprender a entender as suas ações, os seus projetos, como algo a mais do que só a vontade individual. O SBT não era sobre a vontade individual do Silvio Santos. Tinha a vontade individual dele também. Mas, dentro desse Olimpo que foi criado nessa mitologia, a gente tem outros deuses que compactuam com esses interesses. O Monte Olimpo não era habitado só por Zeus. Outros deuses partilhavam de certos interesses e articulavam tudo para que os seus interesses fossem cumpridos integralmente. Custe o que custasse. Às vezes custava uns R$200 ali no aviãozinho. Às vezes custava um pouco mais, né? Aí depende de cada época e cada tempo.